Inscreva-se agora no Bastidores do Mengão Notícias. Ative as notificações e deixe sua opinião nos comentários, porque o que você vai ouvir agora vai te deixar em choque. Você já sentiu aquele calafrio quando percebe que algo muito grande está prestes a acontecer? Aquela sensação estranha, quase indescritível, de que o que você sabia sobre o seu clube pode não valer mais nada amanhã? Pois prepare-se, porque o Flamengo, o maior do Brasil, está prestes a passar por uma reviravolta tão brutal, tão inesperada, que muitos já dizem que estamos diante de um momento histórico. Nos bastidores da Gávea há uma tensão que não se vê nas câmeras. Há reuniões a portas fechadas, há telefonemas vindos do outro lado do mundo. E o nome que está no centro de tudo isso é Pedro. Sim, Pedro. O mesmo Pedro que já foi tratado como joia, como futuro da seleção, como ídolo. Ele pode estar com os dois pés fora do Flamengo. E não é só isso. O que descobrimos sobre essa saída, sobre os bastidores silenciosos e os movimentos da diretoria, é de arrepiar qualquer rubro-negro. A história começa com um estrondo abafado. Pedro teria recebido uma proposta que não apenas agrada, mas que convence. Segundo fontes internas do Flamengo, ligadas diretamente à cúpula do futebol, o atacante sinalizou positivamente para uma saída imediata. E o destino, meus amigos, é um velho conhecido que pode colocar fogo no parquinho: o Al Nassr, clube da Arábia Saudita comandado por ninguém menos que Jorge Jesus. Sim, o Mister, o mesmo Jorge Jesus que encantou a nação rubro-negra em 2019. O mesmo que conhece Pedro como poucos. O mesmo que está disposto a tudo para reconstruir o Império Árabe que afundou numa temporada desastrosa. Mas por que agora? Porque Pedro, depois de tantas idas e vindas, decidiu que seu ciclo no Flamengo pode ter chegado ao fim? A resposta está numa equação explosiva: desgaste com o técnico Felipe Luís, perda de espaço no elenco e um ambiente de vestiário que já não é mais o mesmo. Pedro não fala publicamente, ele silencia, e no silêncio os sinais são ainda mais gritantes. Jogadores do elenco, inclusive, teriam procurado a diretoria para manifestar incômodo com a postura do atacante, algo raro, quase inédito. Pedro, que já foi o intocável, agora divide opiniões. E no meio dessa tempestade emocional, aparece Jorge Jesus com um tapete vermelho, pronto para recebê-lo. O projeto é claro: montar um ataque letal com Pedro ao lado de Cristiano Ronaldo. E, acredite, o projeto está sendo levado muito a sério. A proposta, segundo fontes ligadas ao staff do jogador, é milionária. Mais de 20 milhões de euros por um contrato de 4 anos. O Flamengo sabe que financeiramente seria um alívio, mas emocionalmente seria um abalo sísmico. E é aqui que a história começa a tomar contornos ainda mais assustadores, porque a diretoria do Flamengo já discute quem seria o substituto ideal para Pedro. A pressa é grande, um nome mais forte: Tati Castellanos, argentino que atua na Lazio, um jogador jovem, explosivo, técnico. Já esteve no radar do Palmeiras e agora reaparece como possível solução relâmpago para o rubro-negro. Mas não é só isso. Outras cartas estão sendo guardadas às 7 chaves. O Flamengo trabalha em silêncio, ou pelo menos tenta. Mas por trás das câmeras, o que se ouve é o seguinte: José Botto, diretor de futebol, está pressionado. Muito pressionado. Desde que chegou, sua postura foi discreta. Ele evitou nomes de impacto, priorizou mercados alternativos, manteve a cautela. Só que agora o jogo virou. A torcida quer resposta, os jogadores exigem reforços, Felipe Luís precisa de alternativas. E Botto, se quiser manter a cadeira, terá que agir rapidamente. O cenário é o seguinte: Gerson foi para o Zenit, Pulgar se lesionou. Ayrton Lucas virou incógnita. O Flamengo, que sonhava em conquistar tudo em 2025, se vê de repente vulnerável. E o mais grave: sem reforços encaminhados. O próprio Botto, em maio, garantiu que os alvos estavam definidos, que as negociações estavam em fase avançada. Pois bem, a janela abriu e até agora, nada. Nem meia, nem ponta, nem atacante. O acerto com Mike Johnston fracassou por pressão da torcida. A negociação por Jorge Carrascal emperrou por causa do Dínamo. Nos corredores da Gávea, os rumores não param. Há quem diga que a demora nas contratações não é apenas por cautela, é por divergência interna. Felipe Luís quer nomes experientes, de peso. Botto quer nomes jovens, acessíveis. E no meio desse fogo cruzado, o Flamengo sangra. A torcida vê, a imprensa suspeita e Pedro sente. Por isso a proposta do Al Nassr soa como libertação, como recomeço. Mas não se engane, a saída de Pedro pode ser apenas a primeira peça do dominó. Fontes ligadas ao clube garantem que, se ele for vendido, o Flamengo pode iniciar uma reformulação ofensiva completa. Bruno Henrique, que renasceu em 2024, ainda não teve seu vínculo estendido.
E a verdade, nua e crua, é que o Flamengo está em transição. Uma transição silenciosa, quase disfarçada, mas que vai se revelar em breve de forma devastadora. Enquanto isso, nos bastidores, o que se ouve é o seguinte: Felipe Luiz está tentando blindar o elenco. As reuniões são constantes, a tensão é palpável, os dirigentes sabem que não podem errar. Um reforço errado pode afundar o projeto. Uma venda mal feita pode explodir o vestiário. E uma permanência forçada, como seria o caso de Pedro, pode ser ainda mais prejudicial. O clube se encontra neste exato momento em um beco sem saída. Se vender Pedro, terá que correr contra o tempo para repor. Se o mantê-lo, corre o risco de ver o ambiente ruir. E a pergunta que ecoa por todo o ninho do urubu é uma só: o que está por vir? Porque, ao contrário do que parece, o Flamengo não vive apenas uma fase de instabilidade. O clube está à beira de uma ruptura. Uma ruptura que pode colocar em xeque tudo o que foi construído nos últimos anos. E se você acha que essa história para por aqui, se prepare. Nos próximos dias, tudo pode mudar. Uma nova proposta pode chegar. Um novo nome pode surgir. E uma nova crise pode explodir.